A graça e a paz, meus irmãos. Uma boa noite. Quero meditar um pouco com os amados irmãos na Santa Palavra do Senhor, mais precisamente em João, capítulo 14. E iremos trazer algumas aplicações para nós nessa noite. João 14, verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meus irmãos, o contexto da qual essas palavras de Jesus aqui foram colocadas quando Jesus, essa expressão de Jesus era justamente isso, preparando o coração dos discípulos para a sua partida. E venhamos e convenhamos, né? Você tá com uma pessoa que faltava o pão, ele fazia um milagre e o pão surgia. Aonde ele fazia o milagre do pão, o milagre do peixe, o milagre do vinho, certo? Aonde você estava doente, ele curava. E de repente, essa pessoa você não mais teria contigo, com você. Aonde, na expressão dos próprios discípulos, só ele tinha a palavra de vida eterna. Imagine você naquele contexto. Logicamente, você também sentiria falta, você também ficaria aterrorizado, você também ficaria amedrontado, você também ficaria angustiado, com medo, porque o teu mestre, o teu Senhor, estava partindo, estava dizendo que ia embora. E não foi diferente com os discípulos. Os discípulos, de fato, tiveram medo, teve medo, se angustiou, ficou extremamente preocupados. Só que interessante é que Jesus, ele diz que vai ao Pai. Ele diz de fato, e a gente pode ver isso no verso 2, que ele diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui a expressão de extremo consolo para o coração do discípulo. O discípulo estava extremamente entristecido. E Jesus, ele assim expressa, trazendo consolo ao coração daqueles homens, de que de fato ele ia embora, mas ele ia voltar e iriam levar os seus discípulos, a sua igreja, para onde ele está. Todos estariam também. E só que nesse período eles não ficariam órfãos, eles não ficariam só, eles não ficariam desamparados. Ele enviaria aquele que guiaria a igreja em toda a verdade. Ele enviaria aquele que é o consolador das nossas almas. Ele enviaria aquele que é a terceira pessoa da Trindade, aquele que aplica a obra do Evangelho aos corações do homem. Onde é que poderemos ver isso? Aliás, onde é que podemos ver isso? Capítulo 14, verso 16. Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja bem a expressão de Jesus. Jesus diz, outro Consolador. Por quê? Porque Jesus era o Consolador inicial. Jesus estava aqui consolando, estava
trazia alento ao coração dos discípulos, só que ele não estaria mais, do ponto de vista físico. E aí ele diz, olha, eu vou rogar a meu Pai, ele vai enviar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Ele habita convosco, estará em vós. Meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Eu quero dizer para a amada Igreja do Senhor que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que o Espírito Santo de Deus habita na sua igreja. O mundo não tem esse Espírito. Não tem o Espírito Santo. O mundo, se faltar o dinheiro, se faltar a saúde, se faltar qualquer coisa que seja relacionado a esse elementos da qual eu estou falando, acabou a vida, não tem sentido, não tem porquê, não tem para quê, não tem mais por que existir. O crente, meus irmãos, ele entende que se ele tombar, o apóstolo Paulo certa vez assim afirmou: se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Será que nós, em nossos dias, poderíamos assim afirmar, expressar com todo o nosso ser? Ou, de fato, nós estamos como os discípulos, dependentes do que podemos receber, do que podemos ganhar de Jesus aqui nessa terra? Só que Jesus está dizendo que ele vai preparar lugar em outro lugar. Só que muitas das vezes, meus irmãos, estamos tão presos nas coisas aqui terrenas que esquecemos das celestiais. Esquecemos das coisas eternas. E focamos nas coisas materiais e terrenas. E aí o que acontece? Nosso coração se perturba. O nosso coração se angustia. Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que nós não estamos sujeitos a isso, suscetíveis a esse tipo de sentimento. Todos nós estamos sujeitos. Somos vulneráveis, somos limitados, somos falhos, somos de fato temporais, oscilamos em humor, em temperamento. Mas eu quero dizer para a amada Igreja do Senhor, a palavra de Deus diz assim para o meu e teu coração: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse assim disse o Senhor Jesus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, onde é a casa do meu Pai? É nas mansões celestiais, é na glória. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Meus irmãos, a gente tem que crer nisso. Nós não estamos só. O Espírito Santo habita em nós. E Cristo há de voltar para buscar a sua noiva. Buscar a sua igreja. No verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, os dias são maus. Quando você bota a cabeça na rua, você vê as pessoas amedrontadas, sem saber para onde ir, angustiadas, aterrorizadas.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habita nela. A postura do cristão, a postura do crente na calamidade, na crise, no coronavírus, em qualquer outra pandemia ou enfermidade que venha a surgir, ou na falta de comida, na escassez, na falta do pão, na falta da veste, a postura do crente tem que ser outra, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não podemos ter a mesma reação, nós não podemos ter a mesma postura do que o não crente, porque temos o Consolador conosco, temos aquele que nos guia, nos conduz a toda a verdade, a verdade do Evangelho de Cristo. Descansa, meu amado irmão, minha amada irmã, no Senhor. Coloca a tua cabeça no travesseiro e diz assim: Senhor, o teu Espírito Santo habita em mim. Eu não estou à deriva. Eu não estou à deriva. E o teu Espírito Santo me conduz a toda a verdade. E o meu Senhor, ele assim disse que ele ia ao Pai e vos ia preparar lugar para onde ele estivesse, ele voltaria e me levaria. Meu irmão, se isso não trazer consolo ao teu coração, eu não sei o que vai trazer. Eu não sei o que vai trazer. Descansa no Senhor, amada igreja. Igreja do Senhor. Igreja Congregação da Macaxeira. Descansa tão somente no Senhor. Ele é o nosso Consolador. Ele não é um para que minta, nem filho um para que se arrependa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.